Mas nós damos início aos trabalhos desse terceiro e último dia do 5º Encontro Nacional de Juízes Estaduais, SENAGE, evento realizado pela Associação dos Magistrados Brasileiros e que este ano tem como tema Magistrado Garantidor da Democracia. Nós assistiremos agora à palestra Inteligência Artificial, contando com 2 participantes. Inicialmente, palestrante, secretária da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Estado do Paraná, Maria Tereza Uiri Gomes, e a procuradora do Ministério Público Federal, Antônia Lélia Neves Sanches, que serão recepcionadas pelo nosso presidente, aqui está o nosso presidente, Henrique Nelson Calandra, presidente, juntamente com as 2 conferencistas. Os nossos aplausos, por favor. Maria Tereza Uiri Gomes, nascida em Londrina, Paraná, formou-se em Direito pela Universidade Estadual de Londrina em 1985, pós-graduou-se em Direito Processual Penal pela PUC também do Paraná e em Direito Administrativo pelo Instituto de Direito Romeu Bacelar. É mestre em Educação pela PUC do Paraná e doutora em Sociologia pela Universidade Federal do Paraná. Está no Ministério Público do Paraná desde 1987. Atuou como promotora de justiça nas comarcas de Jacarezinho, Pitanga, Londrina e Curitiba. Ex-procuradora-geral de Justiça do Estado do Paraná, foi a primeira mulher a assumir a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado, instituição criada há mais de 100 anos. Ex-presidente da Associação Paranaense do Ministério Público, tendo sido a primeira mulher eleita como presidente daquela associação em 48 anos de existência. Atualmente, é presidente do Conselho Nacional de Secretários Estaduais da Justiça, Cidadania, Direitos Humanos e Administração Penitenciária, conselheira do CNPq, diretora-presidente da JusPrev, Previdência Associativa do Ministério Público e da Justiça Brasileira, entidade que congrega 55 associações de classe de carreiras jurídicas públicas do Brasil. Procuradora de Justiça, licenciada para exercer o cargo de Secretária de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Estado do Paraná, sendo a primeira mulher a exercer o cargo de Secretária de Estado da pasta ao longo de seus 160 anos de criação. Membro da Comissão Especial de Juristas, designada no âmbito do Senado Federal, para a revisão e atualização da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, Lei de Execução Penal. Recebeu em 7 de junho de 2013, moção de louvor e congratulações da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná por sua contribuição e pluralidade de ideias e pela defesa dos princípios do artigo 5º da Constituição Federal Brasileira. Mais recentemente, em 3 de outubro desse mesmo ano, foi agraciada com o Prêmio Américas 2013, instituído pelo Centro Internacional de Formação de Atores Locais para a América Latina, CIFAL. Conhecendo agora um pouquinho do currículo de Antônia Lélia Neves Sanches, formação formada em Direito pela Universidade Católica do Paraná, no ano de 1985, pós-graduação Universidade Federal do Paraná em Processo Penal em 1989, mestrado Universidade Federal do Paraná em Direito Público em 1991, experiências profissional, promotora de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná em 1986, procuradora do Estado do Paraná, período de dezembro de 1986 a janeiro de 1991, procuradora da República do Ministério Público Federal desde fevereiro de 1991 até a presente data. Bem, senhoras e senhores, antes da apresentação, eu pediria a palavra do nosso presidente, Nelson Calandra. Por favor, presidente. Muito bom dia a todos e a todas. Agradecer a presença da secretária Tereza Uiri Gomes e também
da procuradora que nos acompanha nessa nossa passagem, a doutora Antônia Leles Neves Sanches, procuradora da República. Agradecer em nome da magistratura brasileira todo o trabalho que a doutora Tereza Willi tem produzido em favor da magistratura. O JusPrev nasceu pelas mãos competentes da nossa querida Tereza, adotado pela magistratura. Hoje é um dos fundos de melhor performance administrativa no Brasil. 9º maior fundo do país. E nós estamos dando os primeiros passinhos ainda, né, Tereza? E agradecer, eu estou aqui encerrando a minha gestão e é hora de, como dizem os espanhóis, render las gracias, não é? Então, está na hora de eu dizer obrigado à minha amiga Tereza Willi Gomes por tudo que ela fez em favor da magistratura desde o tempo que eu estava presidindo a Associação Paulista de Magistrados. Foi por iniciativa dela que nós tivemos o JusPrev, que hoje é um porto seguro para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos, com um investimento muito seguro em matéria previdenciária, que nos rende nas aplicações, inclusive isenção e redução na carga tributária do imposto de renda. Agradecer a ela porque tudo que ela faz, ela me inclui, e tudo que eu faço, eu incluo a Maria Tereza. Nós sempre me convida para o Colégio de Secretários de Justiça e de Segurança do Brasil. A sua intervenção é uma intervenção sempre em favor do nosso país. Vocês vão ficar maravilhados com o programa BI, Business Intelligence, um programa que vai trazer informações preciosas na prevenção da violência, no tratamento dos direitos do preso. Ela vai discorrer muito sobre isso. Então, essa nossa aliança estratégica, no sentido de que a magistratura conte com ferramentas de gestão para poder atuar de modo correto em relação ao sistema prisional, em relação ao sistema penal. Nós devemos muito disso a Maria Tereza. E sua liderança incontestável no Brasil. Quem dera que eu pudesse, abduzir a Maria Tereza, trazer ela para o judiciário. Mas ele ainda tem importantes missões a cumprir no âmbito do Executivo, no âmbito da República Brasileira. Eu estou numa audiência com o ministro da Justiça, eu chamo a Maria Tereza para vir me ajudar, para falar dos assuntos dela, e ela me ajuda com os meus assuntos. E no Senado, nós também, sempre que há uma emergência, nós estamos juntos, às vezes defendendo o Ministério Público, às vezes defendendo a magistratura. Foi assim com a PEC 37, onde nós reunimos em Brasília milhares de promotores e que nos valeu evitar um retrocesso imenso para o Judiciário brasileiro e para o Ministério Público brasileiro. Enfim, até na América Latina, em programas internacionais envolvendo as Nações Unidas, a magistratura e o governo do Estado do Paraná, Secretaria de Justiça do Paraná e a minha amiga Maria Tereza Willi Gomes caminham juntos. O dia que eu deixar aqui a presidência da MB, vou ficar com saudades de tantos trabalhos que nós fizemos pelo Brasil para aperfeiçoar. Vocês vão ver esse trabalho da Maria Tereza e alguma coisa da sua equipe, evidentemente, é algo extraordinário. Queria também agradecer a doutora Antônia Leles Neves Sanches, da Procuradoria da República, porque ela também é protagonista de tudo isso. Ninguém faz nada sozinho. Nós sempre compartilhamos nossos sonhos e as nossas realizações. Queria dizer à nossa plateia e dizer também a Tereza que tudo que nós estamos falando aqui, embora hoje, sábado, dia de feijoada, às vezes há uma debandada, né? Também nós estamos aqui há 4 dias
trabalhando, mas tudo que será dito está sendo gravado ao vivo, transmitido pela rede de computadores da AMB, e isso vai ficar perenizado através da nossa memória. Nós vamos editar depois um programa especial da TV Justiça, onde tudo isso que será exposto aqui, lógico que não serão apresentados detalhes estratégicos do projeto, mas, de modo geral, é aquilo que a gente pode mostrar à população brasileira através da televisão, através do rádio, a Rádio AMB, que é uma realidade. Tereza hoje já deu uma pequena entrevista para nós, e agradecer a vocês. E ao meu sempre presidente, Milton Martins, que eu vou deixá-lo ao lado dessa bela dama, não vou trazê-lo para a mesa, vou trazê-lo depois na etapa final, porque senão ela vai ficar com saudade do maridão. Deixa ela usufruir a presença dele, depois no final eu chamarei para a mesa. Mas eu queria que o Milton se considerasse parte integrante da nossa mesa de trabalho. Ele, ex-presidente da AMB, parte dessa história que nós estamos realizando hoje no 5º ENAGE. São centenas de colegas, quase 1000. Ontem, à tarde, havia muita gente aqui, mas vida de juiz. O presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina não liberou os juízes para virem, sem prejuízo do seu trabalho, então está todo mundo de plantão, no trabalho, dando sentença, mas vão chegando devagarinho, mas chegam. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer o convite feito pelo desembargador Calandra, presidente da AMB, e ao agradecê-lo, dizer do respeito, da admiração que temos pelo trabalho, né, que ele vem desenvolvendo junto com todos os integrantes da AMB em favor da magistratura brasileira. Temos um respeito pelo judiciário, entendemos que é através do judiciário, juntamente com instituições como o Ministério Público, a Defensoria Pública, que nós podemos facilitar o acesso à justiça, sobretudo aquela população que mais precisa da tutela jurisdicional. As parcerias com a AMB têm sido muito positivas, no âmbito legislativo, sempre, né, junto ao Senado, à Câmara de Deputados, com a criação da JusPrev, a nossa entidade de previdência privada que nasceu à época aqui em Santa Catarina, e hoje é um grande fundo de pensão, né, que pode abrigar tanto os titulares quanto os familiares. E agora, há poucos dias, conversávamos com o desembargador Calandra, numa das suas visitas em Curitiba, e mostramos a ele essa ferramenta de gestão que nós estamos desenvolvendo, e ele nos oportunizou esse convite para mostrar aqui no encontro, no ENAGE, de que forma nós estamos trabalhando essa ferramenta de gestão. Essa ferramenta de gestão, no primeiro momento, ela tem início, né, pela via do Executivo, mas a intenção é justamente promover a aproximação dessa ferramenta e compartilhá-la com o Judiciário e com o Ministério Público. A doutora Antônia Lélia é Procuradora da República, Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão no Estado do Paraná, e tem acompanhado conosco e feito, né, uma interface, uma integração grande também com o Ministério Público Federal para que os dados, nós possamos fazer uma aproximação de dados. Tentarei fazer uma explanação um pouco mais rápida, né, para também um pouco mais superficial, aí, os dados são muitos, mas o nosso objetivo é o de mostrar o tamanho do problema que nós temos hoje em relação ao sistema prisional brasileiro, de que forma está e qual é a projeção para os próximos 10 anos, mostrar o resultado que conseguimos no Estado do Paraná ao longo desses 2 anos e meio de gestão frente à Secretaria de Justiça no atual governo, de que forma essa ferramenta de gestão contribuiu para esses resultados no Estado do Paraná, que é o primeiro estado que consegue agregar em tempo quase real informações do Executivo com informações do Judiciário. A partir daí, qual é a possibilidade que essa ferramenta dispõe para avançar em relação à inteligência artificial, em relação, né, às redes de organizações que funcionam hoje nos presídios. Avançamos a partir
exemplo pioneiro do Estado do Paraná para a formulação e implementação do Cadastro Nacional de Presos, através do CONSERJ, Conselho Nacional de Secretários de Justiça e Administração Prisional. Mais de 19 estados hoje já participam desse cadastro nacional, até chegarmos num case de sucesso, que essa mesma ferramenta que é utilizada para dizer quem são os presos e onde estão os presos, permite a integração de dados com habeas corpus que tramitam na Suprema Corte, no Supremo Tribunal Federal, integrando em tempo praticamente real as informações de habeas corpus do Supremo com as manifestações do Ministério Público Federal, da Procuradoria-Geral da República, e também com informações desses 19 estados que hoje já informam o seu Cadastro Nacional de Presos para o Conselho Nacional de Secretários de Justiça. Então, uma ferramenta que tem um grande alcance e, da mesma forma que é possível enxergar, né, com uma lupa quem são os presos e onde estão, ele também nos permite promover a integração com o Poder Judiciário em qualquer de suas instâncias. Então, nós vamos mostrar rapidamente essa ferramenta, né, alguns aspectos, evidentemente. Essa ferramenta de gestão, ela é chamada de Business Intelligência, uma ferramenta de gestão que permite a integração de vários dados, de sistemas de informática diferentes, porque no Judiciário, cada estado tem o seu sistema de informática, no Executivo, cada um tem o seu sistema. Independente dos sistemas, essa ferramenta permite que sistemas diferentes conversem entre si. E aí nós temos a visualização das informações com uma precisão muito grande, né? E hoje acho que a questão da gestão da informação e da gestão pública, ela passa justamente pela forma como nós conseguimos organizar essas informações. Então, para poder passar aqui, consegue projetar aqui para trás, na tela? Para projetar aqui na tela? Ali você vê. Ah, tá aqui. É. Acho que é mais simples. Bom. Essa é uma projeção que nós fizemos no ano de 2005, aqui o número de presos e aqui o número de vagas no sistema prisional brasileiro. Ao longo dos 10 anos, foram construídas algumas vagas e nós temos hoje 309 mil vagas, 2012, 309 mil vagas para 549 mil presos. Ou seja, nós temos praticamente 250 mil presos no Brasil, além da capacidade das vagas. É o quarto país do mundo com o maior número de presos, né? Com a maior população carcerária. Se nós seguirmos a mesma média histórica, dentro de 10 anos nós vamos para 338 mil vagas, e o número de presos, ele dispara para 1.084.000 presos, ou seja, a perspectiva nos próximos 10 anos é um déficit de vagas de 68%. Então, esse é o tamanho do problema que nós temos que enfrentar, e ainda, né, com um sistema penitenciário que mistura um pouco as pessoas. Às vezes tem um criminoso de menor periculosidade que está junto com outro, né, que cometeu um crime muito grave, enfim, essa questão de como separar as pessoas dentro do cárcere, aquelas que efetivamente precisam ficar e aquelas que têm direito a algum benefício e que não foi implementado. Então, no estado do Paraná, nós partimos para duas soluções. Uma delas, trabalhar a gestão da informação através de business intelligence, fazendo a integração do Executivo com o Judiciário. E, no segundo momento, trabalhando também a construção de novas vagas agora. Estamos, agora na próxima semana, com a presença do Ministro da Justiça e o governador, nós fazemos o lançamento de 20 obras que serão construídas para o sistema prisional, 6.800 vagas no estado do Paraná. Mas o que nos surpreende mais é que a gestão da informação, ela produz um efeito tão positivo que nós deixamos de construir aqui 6 presídios no estado apenas com gestão da informação. Paraná era o estado com o maior número de presos em delegacias de polícia. Nós tínhamos
um número total de presos, 30.500 presos no Estado, hoje nós temos 28.000 presos no Estado, ou seja, no número total de presos, nós tivemos uma redução de 2.500 presos. E, mesmo assim, tivemos redução do número de homicídios por parte da Secretaria de Segurança Pública em torno de 26% ou 27%. No que diz respeito à superlotação nas delegacias, nós tínhamos 16.000 presos em delegacias. Hoje, nós temos 9.000 presos em delegacias. Então, reduzimos de 16 para 9.000 presos em delegacia, mas o mais importante, conseguimos reduzir a superlotação nas delegacias de 11.000 para 3.733 presos, uma redução de mais de 60% no número de presos em delegacias de polícia ao longo de praticamente 2 anos e 10 meses. Um dos instrumentos utilizados foi justamente o BI, Business Intelligence, essa ferramenta de gestão que nós vamos apresentar. De que forma nós conseguimos, por intermédio dessa ferramenta, mostrar a integração de dados entre o Executivo e o Judiciário. Nós temos, na verdade, em relação ao sistema prisional, são 2 BIs. Esse é o BI do sistema prisional, das penitenciárias, e tem o outro BI, que é das carceragens das delegacias de polícia. Nós vamos mostrar um deles aqui, que é o do sistema prisional. A vantagem, primeiro, a interatividade em tempo quase real. Nós temos a informação sempre com a data de ontem. Com a data de ontem, o Executivo e o Judiciário estão integrados. Então, nós temos aqui, através dessa ferramenta de Business Intelligence, a gente seleciona o ano, o mês e o dia. Ele nos disponibiliza aqui quantas vagas hoje estão ocupadas no sistema, são 18.043 presos, e a capacidade de 17.964, ou seja, no sistema prisional nós temos uma superlotação de 79 presos. Tem 79 presos para uma capacidade de 18.000 vagas. Então, praticamente, não tem superlotação, está equilibrada. A superlotação dos 3.800 presos está nas delegacias de polícia e não no sistema prisional. Nós conseguimos, desse universo de 18.000 presos, selecionar aqui quem são os presos que estão no sistema. Então, quantos condenados, quantos provisórios, quantos homens, quantas mulheres, quantos do regime fechado, quantos do regime semiaberto, unidade por unidade, quem está na penitenciária central, na colônia, na casa de custódia de Piraquara, enfim, conforme a sigla aqui, né, e tem várias outras unidades que depois o cursor também ele identifica todas. O que é importante saber? A linha laranja, ela mostra a capacidade do presídio. A linha azul, ela mostra o número de presos. Aqui nós temos a idade de cada um deles, a idade de cada um, o tipo penal praticado, há quanto tempo eles estão presos, se até 30 dias ou de 180 a 500 dias, quantidade de presos por grupo, quem tem RG e quem não tem RG. Aqui mais informações. Mais informações a gente consegue também ter acesso, aqui ó, nesse, mais informações a gente consegue ter acesso para saber os presos que cometeram ou não falta grave, os que cometeram ou não falta grave e há quanto tempo, os presos que estão estudando ou trabalhando, presos por escolaridade. Por exemplo, aqui tem o Pronatec, a gente clica aqui no Pronatec, nós conseguimos também saber aqui quantos estão cursando cursos de qualificação profissional dentro do presídio. Nós sabemos por nacionalidade, por o F da família, de onde são os familiares, o F da condenação, unidade federativa da condenação, cor da pele, etnia e vários outros dados. Agora, o que é interessante saber é, por exemplo, nós temos que ter uma meta de 100% de presos com RG. Esse é o coração do sistema.
Por quê? O judiciário trabalha com um número de processo, o executivo trabalha com outro, e o Ministério Público com outra, a defensoria com outro. Então, esses números, eles nem sempre são unificados, né? Então, qual é a ideia? A ideia é trabalhar com o RG. E para trabalhar com o RG, nós precisamos saber minimamente, em termos de documentação de cidadania, qual é o preso que tem RG, o preso que tem CPF, sem CPF ele não se matricula para um curso de qualificação profissional, e o RG passa a ser o elemento de integração com o judiciário. E para atingir a meta de 100%, nesse universo de 18 mil presos, então nós temos aqui agora uma meta que nós queremos atingir, que é 100% de RG para todos os presos. Hoje, 94% dos presos têm RG. Aí, se a gente clica aqui nesses 940, a tela ela é interativa. Qualquer clique, a tela inteira se reposiciona para qualquer escolha que a gente fizer na tela. Aqui nós estamos selecionando RG. Então, nós sabemos que, daqueles 900 que não têm RG, na PCE, com 1.480 presos, tem 87 que não têm RG. Na outra penitenciária tem 85 que não tem RG. Na outra tem 45 que não tem RG. Como é que eu vou fazer para que o diretor do presídio cumpra a meta de 100%? Eu seleciono aqui em qualquer uma delas, qualquer uma delas aqui, 87, 85. Eu vou para a tabela, e na tabela, vamos selecionar aqui os 85, na tabela ele vai disponibilizar numa planilha em Excel o nome e a filiação desses 85 presos, que vai numa planilha em Excel para o diretor do presídio, com a meta para que ele preencha o RG até a data X. Então, essa é uma forma de controle. E da mesma forma para qualquer outra ausência de informação. Não houve informação sobre a data da prisão, sobre a idade da pessoa, ele serve como uma ferramenta de auditoria de gestão. Eu não preciso entrar no presídio para localizar os presos. Basta ir na tabela, eu digito o nome do preso, imediatamente, dentre os 18 mil, ele localiza. Se eu quiser saber quem são os presos federais que estão no sistema prisional do Estado, e por que a preocupação com os presos federais? Porque a maioria deles são presos por crimes mais graves, pelo tráfico internacional, né, tráfico de armas, etc. e tal. É diferente daquele traficante de 3, 4 pedras de crack e do traficante internacional, o tráfico internacional e o tráfico doméstico. Então, eu preciso saber, nesse universo de 18 mil, quem são os condenados da Justiça Federal. Então, nós selecionamos aqui os 485 presos da Justiça Federal, ele reprograma a tela toda e ele nos diz, em cada um dos presídios, o número de presos federais. Clicando num número e jogando na tabela, ele me dá o nome dos presos federais. A partir do nome, essa planilha em Excel ela é exportada, como foi para o Ministério Público Federal. Lá no Ministério Público Federal, aí a doutora Antônia Lélia, junto com os procuradores da República, com a equipe da Procuradoria da República, fez um outro detalhamento em relação à denúncia que foi oferecida pelo Ministério Público, a quantidade da droga, o local da apreensão e vários outros informes, a participação não em alguma organização, enfim, dados mais detalhados que o Judiciário Estadual às vezes não tem, o sistema prisional não tem, mas o Ministério Público Federal tem, a Justiça Federal tem, né? Então, isso permite essa integração. Se nós voltarmos novamente para os 18 mil presos, se eu quiser saber, por exemplo, dos 18 mil presos, tem gestante em penitenciária? Tem. Vamos localizar aqui. Tem 18 gestantes. Em quais presídios elas estão? Está aqui. Você clica, vai na tabela, ela dá um nome e diz em qual presídio que elas estão. Isso em tempo real, tudo com a data de ontem. Aí os mutirões carcerários feitos pelo Judiciário são feitos com um olhar diferenciado em relação à questão de gênero, mulher com filhos na penitenciária, mulheres gestantes. Se eu quiser saber quem está nos hospitais de custódia, nos hospitais psiquiátricos. E aí você tem a listagem completa aqui das mulheres que estão nas unidades, naquela unidade. Muito bem. Agora, se nós fizermos aqui
uma seleção para esses 18 mil presos e quisermos saber dados do Poder Judiciário, que aí é um outro sistema. Até que eu entrei no sistema da Secretaria de Justiça, do Executivo, e na Secretaria de Segurança Pública, ambos do Executivo. Agora a gente entra no banco de dados do Judiciário para saber se essas pessoas que estão presas, 18 mil, quantos têm fração cumprida, ou seja, já preencheram o requisito objetivo para requerer o benefício. Feita a seleção aqui, você volta para a tela do Executivo, isso pode ser. Feita a seleção aqui, você volta para a tela do Executivo, que aí ele integra com os dados do Judiciário com o Executivo, e ele mostra em quais unidades que esses presos estão. Esses que já cumpriram direito a benefício, que o benefício ainda não foi requerido no Judiciário. Da mesma forma, ele mostra, voltando para a tela do Judiciário, ele mostra os que têm, os que acusam aqui a pena cumprida. Quando a gente seleciona aqui pena cumprida, ele diz pena cumprida, tem 84 que o registro do sistema de informática do Judiciário acusa como pena cumprida. Talvez sim, talvez não, aí vai ter que verificar caso a caso, mas a importância da ferramenta é que ele imediatamente indica em quais presídios essas pessoas se encontram. Os 84 se encontram e aí permite essa revisão. Talvez esteja preso por outro motivo, pode ser, mas aí o próprio Judiciário vai precisar fazer uma anotação no seu sistema para poder diferenciar essa situação. Na tela aqui ele reprograma quais são os casos que ele dá um alerta que a pena pode estar vencida, que demanda uma revisão. Aí, daqui vai para a tabela, para a planilha Excel, exporta, e o Judiciário também tem acesso a essas informações. Se nós quisermos, também no banco de dados do Judiciário, é possível saber se os benefícios foram protocolados, há quantos dias esses benefícios foram protocolados, em qual VEP ele está tramitando, né? Então, você consegue enxergar quem ainda não requereu o benefício e daqueles que já requereram o benefício, como está essa tramitação. A vantagem dessa ferramenta de business é que ela não interfere de maneira alguma nas informações do sistema de judiciário. Ele apenas procede à leitura das informações e compartilha esses dados através dessa ferramenta. Tá? Agora, com base nessas informações, tem várias outras, mas é que o tempo também não nos permite isso. Com base nessas informações, aí vamos colocar os dados com base nessas informações, a gente sabe certo quem tem RG, quem tem CPF, cruza as informações do RG com CPF. Aí é possível, por exemplo, saber em relação ao CPF, desses 28, aí eu estou falando dos 28 mil presos ali do Paraná, quem são os presos que, com base no CPF, também possuem CNPJ e têm empresas. Se o preso faz parte, né, da sociedade de alguma empresa. Nós fizemos essa pesquisa, isso é um mecanismo de inteligência artificial. O enriquecimento da base de dados dos presos, identificando o CPF a partir do nome da mãe, data de nascimento e RG, cruzando o CPF com CNPJ das empresas, para identificar se presos estavam ou não no quadro de sócios e administradores de empresas, e o resultado da análise daquilo que foi encontrado. De um universo de 17 mil presos em penitenciárias, foi identificado o CPF de 12.300. Passou o número do RG com o nome do pai e o nome da mãe. Quem tem CPF? Cruzou. Então, dos 17 mil, 12.300 tinham CPF. De um universo de 10 mil presos em delegacias, que aqui são 17 mil em penitenciárias, aqui são 10 mil em delegacias, foi encontrado CPF de mais 7.100. Em outros nomes havia homônimos e tal. E aqui nesse universo de 27 mil, foram encontradas 485 empresas relacionadas aos presos em delegacia e 760 empresas
de presos que estão em penitenciárias. Aí chega-se ao detalhamento também, que são 1.084 empresas ativas, das quais 893 no Paraná e 191 em outros estados. Então, quantas empresas estão operando e com o nome dos presos na sociedade? Pode passar. Após a data da prisão, 103 empresas foram abertas após a data da prisão, 80 no Paraná e 23 em outros estados. Aqui, a natureza de cada uma das empresas, vestuário, etc. e tal, enfim, as diversas empresas. E aqui, de acordo com o nome do CNPJ do preso, mais de 100 presos constavam no quadro societário de mais de uma empresa. E existem presos que constam no quadro societário de mais de 20 empresas. Então, é possível a identificação do preso e através do CNPJ, né, do número, saber qual é a rede que ele tem de relacionamentos. Aí, cada sócio pode ter relação, né, de sociedade com outros sócios. É isso. E análise de outros negócios que operam no mesmo endereço. Então, em um mesmo endereço, você às vezes localiza 20 empresas que funcionam naquele mesmo endereço. Né? Então, na verdade, isso é um dos potenciais de ferramentas de gestão da informação. Na medida em que você consegue organizar quem são os presos, onde eles estão, promover a inclusão desses presos em políticas públicas, de escolarização, de trabalho. Quem são os analfabetos? Ele dá a lista, estabelecimento por estabelecimento. Exporta a planilha em Excel para o diretor, você tem tanto tempo para matricular e vai erradicar o analfabetismo. Quem é o preso que tem curso superior que poderia estar sendo aproveitado de outra forma, como tutor, enfim, como orientador? Na hora ele presta essas informações. Integra com o Poder Judiciário. Integra com o Ministério Público Federal. Então, nós entendemos que é uma ferramenta de gestão que, para os mutirões carcerários, tem sido um instrumento muito importante. Tanto que os mutirões carcerários lá no Estado têm produzido um resultado muito positivo, né? Porque a base de dados está integrada. Então, isso facilita muito o resultado final. Além disso, nós entendemos que essa ferramenta ela pode ser expandida para outros estados. Só que, para isso, é necessária a organização, em primeiro lugar, dos dados do Poder Executivo e depois a integração com o Judiciário. Então, com base nesse BI aqui do Paraná, nós montamos o BI CIGEP, do Conselho Nacional de Secretários de Justiça. Atualmente, eu estou na presidência do Conselho, nós temos nos reunido com todos os secretários de administração prisional, Poder Executivo dos estados, quase que mensalmente. O Ministério Público Federal tem participado, a gente tem também convidado, né, a participação do Poder Judiciário. Já conversamos com o CNJ, conversamos com o CNMP, para verificar de que forma a gente pode facilitar essa integração de informações. E nós chegamos a um outro BI, que é o BI do Cadastro Nacional de Presos. E nesse BI do Cadastro Nacional de Presos, ele segue a mesma base do BI do Paraná. Claro que não com dados ainda tão detalhados, porque isso é uma questão de tempo, mas com aqueles dados que são os mais essenciais, dizendo quem são os presos, em que presídio eles estão, se é homem, se é mulher, se é condenado da Justiça Federal ou da Justiça Estadual, se ele tem RG ou se ele não tem RG. E a nossa meta é 100% de RG para todos os presos, monitorando para que a gente chegue a essa meta de 100% de RG. Então, o RG é um documento fundamental. Claro que o CPF e outros também, mas o RG é fundamental. Cada estado pode ter duplicidade de números de RG, sim, mas basta a sigla do estado que antecede aquele número, daí a gente sabe que não tem duplicidade. E nós convencionamos, então, adotar o RG como essa ferramenta de gestão. Então, nós temos o BI, é um outro BI, que é o BI CIGEP, que é do Cadastro Nacional de Presos. Hoje, 19 estados já alimentam aquele sistema.
Nós já temos ali mais de 250 mil presos cadastrados. Os estados estão mensalmente alimentando esse outro BI, que é o Cadastro Nacional de Presos. A partir dele, é possível gradativamente fazer uma integração, né, dessa ferramenta com as varas de execuções penais para fazer o cruzamento de dados. Então, pela primeira vez, nós temos aqui nesse cadastro hoje 243 mil presos cadastrados de diversos estados, e aqui o número de presos por estado que já enviaram as informações. Tem mais estados aqui também, são vários estados, descendo o cursor. Desses, a gente sabe quantos homens, quantas mulheres, qual é a capacidade do estabelecimento e quantos presos estão recolhidos, a idade das pessoas, há quanto tempo estão presos, a distribuição por nacionalidade, quem são brasileiros e estrangeiros, quem tem RG e quem não tem RG. E se a gente vem aqui no sem RG, ele reprograma a tela inteira, mostra o nome dos presos em cada presídio dos 19 estados que estão sem RG. Então, se nós fizermos uma meta concentrada de 100% do RG, o próximo passo pode ser a integração de dados com o Poder Judiciário. Com base nessa mesma metodologia, nós fizemos em caráter experimental um teste, e esse teste, mostrando, né, esse trabalho aqui ao ministro Gilmar Mendes, ele conheceu esse trabalho numa audiência pública que nós participamos, que ele quer dar repercussão geral num determinado caso em relação à ausência de vagas no regime semiaberto. Ele se interessou pela ferramenta e pediu que fosse feito um BI referente aos habeas corpus que tramitam no gabinete dele. Então, nós fizemos isso como uma experiência, e essa experiência foi extremamente exitosa. Nós estivemos com ele, acho que umas 3 ou 4 vezes, né? A doutora Raquel também, que coordena pelo Ministério Público Federal a segunda Câmara do Ministério Público Federal, toda a área criminal do Ministério Público Federal brasileiro, tem participado conosco das reuniões do CONSEG, a doutora Lélia também tem participado dessas reuniões do CONSEG. Nós estivemos lá, mostramos a ferramenta. Ele pediu que fizéssemos essa mesma ferramenta dos habeas corpus que tramitam no seu gabinete. Fizemos. Por essa ferramenta é possível mostrar quantos habeas corpus ele tem, ano por ano, de qual estado, qual é o nome do paciente, se o paciente estava ou não preso por ocasião da prisão. E mais do que isso, no mesmo BI, na mesma ferramenta, a gente consegue cruzar com as informações do Ministério Público Federal de cada um dos habeas corpus, verificando se o parecer do Ministério Público é pela concessão, pela denegação, se é prejudicado, isso em tempo real, e ele vai interagindo a tela toda e vai fazendo todos os cruzamentos possíveis. E no mesmo BI a gente faz o cruzamento de dados com esse Cadastro Nacional de Presos dos 19 estados que já alimentaram, para disponibilizar a informação praticamente em tempo real ao ministro da Suprema Corte, dizendo se aqueles presos ainda estão presos ou não. E, em caso positivo, qual é o nome do estabelecimento penal em que esse paciente está recolhido. Então, é uma integração de dados que permite fazer a junção de informações do Judiciário, do Ministério Público e do sistema prisional. Então, você vai desde a base para saber quem é, não quantos são os presos, mas quem é a pessoa presa, quem é o preso. Você enxerga o preso, sabe em que presídio ele está, sabe se ele está ou não reclamando o seu direito na Suprema Corte, se ele permanece preso e qual foi a manifestação do Ministério Público Federal em relação a esses casos. O que permite dar uma agilidade extraordinária, porque você tem a visão do gabinete sem ter que acessar nenhum processo. Você não olha o processo, você olha numa visão de gestão o que está acontecendo. Então, basicamente, essa é a ideia da ferramenta, desse Business Intelligence, que é uma ferramenta que, independente do sistema de informática,
Então, do Supremo é um, do STJ é outro, do Tribunal de Justiça de Rondônia, de Roraima, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, cada um tem o seu sistema de informática. No Paraná, a Companhia de Informática desenvolve 900 sistemas diferentes para as diversas secretarias de Estado. E desses 900 sistemas, nós temos 120 BIs como esse aqui do sistema prisional, cada um mostrando uma faceta da gestão pública do Estado e fazendo com que eles se comuniquem entre si. E o papel da Secretaria de Justiça hoje é justamente promover a verificação desses mecanismos de BI que são desenvolvidos pela Celepar sob a ótica da cidadania, para verificar quais são as informações importantes que nós devemos ter nesses instrumentos. Chegamos a um nível muito importante de detalhamento, isso num outro BI, numa outra situação, que nos permite ver, da mesma forma que a gente enxerga quem são os presos, o nome do preso, em que presídio ele está, nos permite ver quem são as pessoas pobres que estão excluídas de políticas públicas, quem são as famílias e as pessoas que vivem com uma renda mensal abaixo de R$70, nos permite verificar dessas famílias as condições de moradia, as condições de acesso à água, ao saneamento, se essa residência tem banheiro ou não, e mais do que isso, se a pessoa está ou não num programa de Bolsa Família, num programa do Família Paranaense, se ela recebe algum auxílio ou não, todas essas informações com cruzamento de informações assim, município por município, e nos dá o nome, o endereço com rua e número dessa pessoa, inclusive daquelas que não recebem nenhum benefício de assistência e que, por intermédio de uma ferramenta de gestão como essa, é possível fazer a inclusão das pessoas em programas oficiais a partir de uma visão de gestão, não de uma visão política, de uma visão de Estado. Então, esse é o trabalho que nós estamos desenvolvendo pela Secretaria de Justiça, verificando as políticas de cidadania do Estado como um todo. A mesma ferramenta desenvolvida para os presos foi desenvolvida para os adolescentes em conflito com a lei, enfim, uma série de outros. São 120 experiências de ferramenta de gestão como essa, que estão sendo tratadas como forma de melhoria da gestão pública para que os serviços públicos sejam efetivamente destinados às pessoas que mais necessitam e daquelas que precisam ter acesso à justiça. Então, é essa contribuição que nós gostaríamos de trazer aqui. Esse é um trabalho que está sendo feito pela Secretaria de Justiça, pelo Governo do Estado, integrando as diversas secretarias de Estado do Paraná. Nós temos contado com o apoio imprescindível do Ministério Público Federal. O doutor Antônio Alélia tem participado semanalmente da evolução desses instrumentos, do Poder Judiciário, que tem sido extraordinário também nessa integração, que é fundamental. E nós viemos aqui justamente para dizer, né, neste evento promovido pela Associação dos Magistrados Brasileiros, entidade que congrega aí, acho que são 14 mil magistrados no Brasil, dizer que testemunhar que é uma experiência que vem produzindo resultados positivos. É possível compartilhar a experiência do Executivo com o Judiciário em outros estados e, por isso, a importância, né, da difusão da ideia. E, sobretudo, porque o Brasil hoje, isso dito pela ONU, e até o desembargador Calandra participou conosco no PNUD agora há pouco tempo, o PNUD, que é um dos órgãos da ONU, conheceu essa ferramenta, entende essa ferramenta como uma ferramenta muito importante na gestão das informações prisionais, que serve, inclusive, para um padrão de exportação, porque realmente é uma ferramenta importante, basta a organização desses dados. E nós estamos atingindo um problema, que é um problema muito grande hoje, que é a maior violação de direitos humanos em razão da superlotação carcerária no Brasil. Então, é a dimensão de um problema importante, histórico, que nós temos como, na contramão do que acontece, ao invés de aumentar a população carcerária, buscar mecanismos de gestão da informação de inteligência para reduzir essa população, sem tanto tempo que necessariamente a gente gasta nas construções e tudo mais. Então, acho que é uma ferramenta importante, seja para esse tipo de política pública, seja para outros tipos de política pública, na área ambiental, na área de segurança, mesmo na área de proteção
de proteção, né, aos magistrados, aos membros do Ministério Público, sabendo quem são as pessoas, onde elas estão. É um mecanismo aí de uma interação muito grande. A gente tem a Copa do Mundo o ano que vem, tem uma preocupação grande em relação a isso, e a urgência em relação à necessidade de organização desses dados que permitam, em âmbito nacional, esse cruzamento de informações. Estamos também trabalhando com o Ministério da Justiça, né, buscando que essas informações sejam institucionalizadas. Da minha parte, né, gostaria de agradecer mais uma vez o convite, a oportunidade, e dizer que estamos à disposição e que essa seja uma semente, mas que possa gerar bons frutos aí no sentido da integração do Poder Executivo com o Judiciário, com o Ministério Público. Muito obrigada. Vou passar para a doutora Antônia Lélia. Boa tarde a todos. Após essa explanação da doutora Maria Tereza, pouco me sobra a comentar. Mas eu queria focar que o tema sendo a questão da informática, da inteligência artificial, é de que forma os que atuam no sistema judicial podem utilizar a informática como instrumento que tem uma potencialidade muito maior do que a gente vem usando no nosso dia a dia. Através desse sistema de informática, que é o Business Intelligence, essa ferramenta de gestão, o que eu descobri começando a trabalhar com essa ferramenta? Que no Ministério Público Federal eu atuo na área de direitos humanos. E há o problema no Brasil da superlotação carcerária. E eu descobri que com esse sistema, o Estado do Paraná, como precursor, ele conseguiu diminuir não só a população carcerária nas penitenciárias, o número de presos, mas também diminuiu sobremaneira a superlotação nas unidades prisionais das delegacias. Então, isso já foi uma forma de resguardar, restaurar o direito dessas pessoas que estavam empilhadas em delegacias. Esse é um ponto, para mim, que é primordial. Um segundo ponto, que também é tão importante quanto, é que a informática ela pode ser usada pelos operadores de direito com uma forma de otimizar as centenas e milhares de processos que nós temos aqui no Brasil, cada qual no seu canto, seja Rondônia, seja Paraná, Rio Grande do Sul, seja no juiz ali da ponta da comarca, como pode ser nos grandes tribunais, que ele desafoga o sistema judiciário, na medida que ele vai apontar, vai priorizar quais são os processos que devem ser julgados com prioridade, quais os processos que perderam objeto, que estão prejudicados e que vão ser levados a julgamento, se não houver uma triagem primeira que é feita nesse sistema. Então, fica muito mais prático para todos os operadores de direito trabalharem. E esse instrumento também ele possibilita que os operadores do direito, sejam os juízes, os membros do Ministério Público, os defensores públicos, as testemunhas, sejam protegidas dos avanços das organizações criminosas que estão nos presídios e que nós não sabemos quem são hoje. Eu não sei dizer que no Paraná um narcotraficante ele está numa colônia penal agrícola. Eu só vou saber se eu conseguir fazer todo um levantamento que o sistema me possibilita de imediato. No momento que as bases de dados forem alimentadas pelo Judiciário, pelo Ministério Público Estadual, pelo Executivo, eu consigo ter essa informação. E, a partir daí, monitorar esse preso, aonde ele está, se ele vai sair, quando ele vai ter direito à progressão, acompanhar, monitorar, para realmente resguardar o direito de todos os operadores, especialmente dos juízes e dos membros do Ministério Público, que são os mais expostos e que, após a condenação, não têm a menor ideia para onde foram esses condenados. E que, óbvio, estão aguardando por uma retaliação. Então, isso é muito perigoso e os tribunais têm se preocupado, o CNJ tem se preocupado com essa medida de assegurar, tentar resguardar a segurança dos juízes, mas, como medida prática, eu vejo essa ferramenta de gestão um elemento, um instrumento extremamente útil. E eu peço ao Dr. Calandra, presidente da AMB, que propague essa ferramenta como um instrumento de proteção a todos os que operam no direito. Muito obrigada pela atenção.
Queria agradecer aos colegas que prestigiaram essa importante palestra, dizer, inclusive, que várias ferramentas de inteligência estão sendo preparadas para o evento da Copa do Mundo, a previsão de coisas que possam acontecer vindo de organizações criminosas, e é por isso que essa parceria entre o Poder Judiciário e a Secretaria de Justiça do Paraná poderá produzir excelentes frutos para todos nós. Queria agradecer a Maria Tereza, a doutora Antônia, que nos brindaram com essa conferência. Nós atrasamos um pouquinho, em razão do sábado, mas está tudo gravado, e nós vamos depois, num outro evento, tornar a debater esse assunto. Eu devolvo a palavra ao mestre de cerimônias, agradecendo imensamente. E você, colega magistrado, que ouviu a exposição da doutora Maria Tereza, saber que essa importante ferramenta de gestão na área de inteligência, na área do direito penal e da criminalidade, está à disposição da magistratura brasileira, de modo particular as nossas comissões de segurança, com as quais nós falamos de manhã, para podermos nos prevenir e podermos neutralizar. Um preso custa hoje cerca de R$2.000 por mês, apenas a sua manutenção no cárcere. Eu acho que sem considerar os outros custos indiretos. Eu estava aqui dando uma entrevista essa semana no rádio, um agente penitenciário foi assassinado, a esposa de um agente penitenciário muito jovem foi assassinada em represália pelo fato de ele trabalhar nessa profissão. E eu com Maria Tereza andamos numa cruzada aí para garantir segurança aos nossos agentes penitenciários, que tem que ter uma proteção especial em razão da natureza do seu trabalho. Nós ouviremos logo em seguida a palestra da doutora Letícia, que vai falar sobre nutrição. Quem sabe ela nos aponte aqui um caminho para reduzir esse custo absurdo que a gente tem com relação aos presos. Ela que são 80 milhões só de alimentação, está dizendo aqui a doutora Tereza, só no Paraná, né? Quem sabe a gente possa, através da engenharia de alimentos e outras ferramentas, chegar a um custo menor. Depois, na sequência, nós teremos aqui outras palestras ligadas à área da informática, palestras ligadas à área de saúde. O doutor Alessandro Toledo deve estar já aqui no nosso auditório, vai falar sobre a temática da saúde no país, a administração dos planos de saúde. A gente que paga muito e ainda acha que não é atendido. Vamos ouvir o que o doutor Alessandro tem a nos dizer. E depois vamos finalizar com o processo eletrônico na Justiça Estadual. Estarão aqui o doutor Rodrigo dos Santos, que é advogado, o doutor Edson Brandão, desembargador de São Paulo, e o desembargador Iedo Simões, do Amazonas. Devolvo a palavra ao mestre de cerimônias. Pois não. Muito obrigado, presidente. Eu pediria, por gentileza, mais uma salva de palmas às nossas ilustres personalidades da mesa. Muito obrigado.